Linda, as pessoas estão entrando. E, gente, mulheres, enquanto vocês vão entrando, eu vou colocando aqui, vou falar do mapa do acolhimento, né, que é um projeto que ajuda mulheres que estão em vulnerabilidade nesse momento, que estão sofrendo violência doméstica. Então, é um projeto muito importante. A gente está apoiando a campanha da Girl Gang, que se chama Quarentena Sem Violência. O link está aqui do lado. Então, é www.quarentenasemviolência.mapadacolhimento.org. Entre no link, doem, compartilhem, né, com os seus contatos. É muito importante, a gente tem uma meta aí para bater, né, de 10 mil reais, para que essas mulheres possam expandir e conseguir ajudar mais mulheres. Como a gente sabe, o índice de violência doméstica aumentou bastante no último mês. A ideia, então, é realmente a gente ajudar, expandir, conectar e solidarizar com essas mulheres que estão realmente precisando de nós hoje. Então, vamos começar, Fabi. Fabi Maia, especialista em comunicação não violenta. Ela é cofundadora aí do Terra Luminos, fala muito sobre viver em comunidade, e também tem um grupo de mulheres maravilhosas, que é o Avalon, na qual eu já tive prazer de participar, a honra de participar com mulheres incríveis, como a Alda, que esteve aqui agora de manhã também, compartilhando a sua experiência com a gente. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Fabio. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Delícia, Ju. Muito feliz também de poder apoiar o Portal NUM, que é uma iniciativa incrível que você está empreendendo aí com um grupo de pessoas, mas que eu sei que nasceu do seu coração e que veio num momento, você nem sabia, né, quando você pariu o Portal NUM, que ele seria tão útil num momento como esse. Então, de certa forma, você sabia intuitivamente, né? A sua mulher selvagem já sabia que a gente ia precisar muito de uma ferramenta poderosa como essa, estruturada, bem intencionada. Então, parabéns. E gratíssima pelo convite para apoiar a ONG Mapa do Acolhimento. Eu tiro o chapéu para essas pessoas que estão se dedicando para mexer nesse tema doloroso, né? Nesse espaço muito delicado, que é tão difícil de adentrar, né? Ele fica tão protegido, o espaço da violência doméstica, da violência contra a mulher, ele tem uma blindagem, né? Então, eu super valorizo as pessoas que têm coragem de mexer, né, com isso. E é uma honra para participar e contribuir. Bom, vamos lá. Para fazer aqui alguns acordos entre nós, a minha ideia é poder discorrer aqui a partir da abordagem da comunicação não violenta, parênteses, da qual eu não sou uma especialista, Ju, eu sou uma aprendiz engajada. Quem me conhece, vive bem pertinho de mim, sabe que eu escorrego todo dia, né? Não consigo, muitas vezes, sustentar a conexão na qualidade de empatia, de presença que eu gostaria. Então, eu me vejo muito mais uma aprendiz engajada dessa temática, mas uma apaixonada pela possibilidade da gente construir relações mais autênticas, mais corajosas, mais cuidadosas, que é disso que a gente vai falar. Então, eu vou discorrer aqui, e a ideia é vocês no chat, no bate-papo aqui, assim a gente vai seguir, tá? Muito bem. Eu escolhi falar sobre como é que será que a gente pode, numa situação de agressão, de violência, de abuso, expressar empatia para com essa pessoa com a qual eu estou experimentando agressão, abuso, violência. Violência significa
significa não ter escolha. Então, quando a gente fala de não violência, que é o que a abordagem da comunicação não violenta traz, nós estamos falando de ter escolha. Então, é fácil nomear, quando alguém aponta uma arma para a cabeça de outra pessoa, que aquilo é violência. Porque, naquele momento, eu não tenho escolha, a não ser fazer aquilo que a pessoa que tem a arma está falando para fazer, né? Então, a gente está querendo mapear não só a violência concreta, muito explícita, né? Como essa cena, alguém apontando uma arma para a cabeça da outra, ou uma cena comum de violência doméstica, onde um parceiro, por exemplo, enforca, agarra, bate, grita, né, com a sua parceira, por exemplo, que também acontece entre mulheres que se amam, e também entre duas parceiras, por exemplo, tem muitos casos de violência. Mas aquela violência sutil, aquela violência que mina a autoestima da outra pessoa. Eu também estou muito interessada nessa violência, né? Naquele parceiro, por exemplo, que fala: ah, se você não estiver comigo, você vai para a beira da sarjeta. Você não é ninguém se você não estiver comigo, né? Então é melhor você fazer sim o que eu estou querendo que você faça. Porque você não vale nada. Nunca ninguém vai te querer. Então, eu também estou interessada em mapear as falas, que é claro que tem muita violência nessa fala, mas pode ser que venha a partir de um lugar, né, até de aparente cuidado. Olha, eu estou querendo cuidar de você, viu? Porque sem mim você não é ninguém. Então, existe um nível de violência muito sutil, muito escondido nas relações, onde nem sempre eu percebo que existe violência. Por quê? Porque aí depois que acontece isso, eu me sinto mal, mas aí a gente vai ter uma noite de sexo maravilhosa, né? Ou o parceiro ou a parceira me dão um presente maravilhoso. Então, essas relações perversas, né? Em que há um jogo de codependência muito grande, né? Aquele parceiro ou aquela parceira ficam minando a minha autoestima. Eu realmente começo a acreditar que eu não posso estar longe dessa relação, porque sem esse parceiro ou a parceira, eu não vou conseguir me estabelecer como um ser humano íntegro, autônomo, feliz, né? Então, eu acho que tem alguns contextos aqui importantes para a gente mapear, e aí eu queria deixar claro do que nós estamos falando, né? Não só dessa violência explícita, mas também dessa violência escondida. E me parece, né, e o trabalho que a gente faz em Avalon, né, a Juliana que esteve aqui com a gente tenta revelar essa violência subliminar cada vez mais, para que a gente tenha consciência do momento em que um abuso está acontecendo. Então, tem uma fala abusiva. A fala abusiva é aquela que me desempodera de eu ser eu mesma, eu potente, de me sustentar, de buscar apoio, né, de ser amada. Então, a gente também está falando desse lugar. Tá? Mas vamos imaginar que tem um contexto, né, dentro dessa quarentena que casais, e eu conheço alguns casais que estavam se separando, tipo, naquela semana antes da quarentena já estavam com tudo certo para se separar e vem uma quarentena e de repente você imagina a situação. Pessoas que já estavam, né, não estavam mais querendo viver juntas e de repente não tem muita opção e o melhor é ficar ali naquele momento. Tem situações de casamentos abusivos, mas que a gente tinha, né, na vida que a gente conheceu antes da quarentena, uma série de distrações, uma série de ocupações, né? Então, sei lá, o marido saía para trabalhar, a mulher também, e aí tinha um tempo em que essa pessoa estava fora, né, se ocupando com trabalho, se ocupando com outras coisas. Tinha o barzinho para ir lá tomar uma cerveja, tinha o futebol, tinha a academia. Quer dizer, tinha uma série de
formas de ocupar e distrair e investir a energia que davam vazão, né, à energia mesmo, né, de cada um. E de repente, durante a quarentena, o que se passa é que estamos nesse contexto de isolamento, e aí se tinha já uma relação mais abusiva, mas que tinham os anestésicos, tinha lá cachaça, cerveja, futebol, etc., de certa forma atenuava, né? O que acontece nessa quarentena é que a gente está com uma lente amplificadora de todas as relações, seja com a gente mesma, seja na relação com os outros, né? Eu imagino que vocês devam estar experimentando o que eu estou experimentando aqui no Terra Luminous. De repente tem uma lente de aumento e aquilo que era mais ou menos, não era tão bom assim, mas a gente empurrava com a barriga, ligava o piloto automático e seguia, não dá mais. Não tem mais piloto automático para seguir, né? Então, por isso a violência doméstica aumentou muito, assim que foi decretada a quarentena, foi a primeira coisa que eu me preocupei, sabendo que isso iria acontecer. Bom, vamos imaginar um contexto aqui para a gente dar um pouco mais de tangibilidade para o nosso exemplo, né? Para a nossa temática. Vamos imaginar um caso bem tradicional de um casal heterossexual, monogâmico, que já existiam alguns indícios de violência, talvez ele já tivesse batido nela, ou talvez tivessem falas abusivas e desqualificantes para essa mulher. E isso já, né, de uma certa forma ou outra, acontecia uma vez ou outra. Ela aceitou, né, brigou, saiu de casa, mas acabou voltando. Cenas que a gente conhece, né? Pelo menos já ouviu falar. E aí chega num contexto como esse e existe um movimento de violência e não tem para onde essa mulher sair. Que esse é o fator, talvez, mais dramático do contexto que a gente está vivendo, né? Porque antes, de repente, ela ia para a casa da mãe dela, ela ia para a casa de uma amiga, ia para a casa de um irmão, e de repente agora não tem para onde ir, porque a gente está no isolamento. Primeiro é encontrar rede de apoio. Primeiro passo é esse. Então, se eu estou vivendo essa cena, a primeira coisa que eu preciso ter é uma rede de apoio virtual nesse momento. Então, conectar com algumas amigas ou amigos ou pessoas com as quais eu posso me abrir, me vulnerabilizar e buscar um apoio emocional, né? Do ponto de vista em que eu possa me fortalecer. Por que é muito difícil fazer empatia com um abusador? Né? Eu vou usar um atalho aqui, gente, e vou chamar de abusador, tá? Dar esse título, esse rótulo para alguém que, naquele momento, usa de uma estratégia trágica que acaba fazendo com que eu não tenha muitas necessidades atendidas, como, por exemplo, respeito, consideração, confiança, verdade, segurança, tá? Especialmente segurança, respeito e consideração. Talvez sejam as 3 principais necessidades que eu não tenho atendidas quando eu enfrento uma cena trágica, né? Onde alguém escolhe uma estratégia trágica. Que seja gritar, bater, brigar, apontar uma faca, uma arma, uma ameaça, né? Então, a primeira coisa é que no lugar de pessoa ferida, no lugar da dor que eu experimento, quando alguém usa de uma estratégia trágica comigo, eu primeiro preciso de empatia. Não tem como eu oferecer empatia para alguém na qual eu experimento muita dor na relação, certo? Então, o que eu quero trabalhar em mim é o que é que eu estou sentindo. A primeira coisa que vem quando eu estou oferecendo apoio empático para uma pessoa que está sofrendo uma cena de violência ou acabou de sofrer uma cena de violência, lembrando que violência não ter escolha, né? É raiva.
É o primeiro sentimento que vem. Eu sinto muita raiva dele, ou eu sinto muita raiva dela. Tá, e aí, que mais além da raiva você sente? Quando você se conecta com o sentimento da raiva, que mais que vem? Ai, vem, não consigo ver outra coisa, só vem raiva. Por exemplo, pode ser uma saída. Então, o que eu quero fazer? Ajudar essa pessoa que está sofrendo o ato a conectar o sentimento da raiva com aquilo que na comunicação não violenta a gente chama de necessidades, que são um conjunto de coisas, de experiências que manifestam a vida pulsando em mim, humanas e universais, né? Então nós estamos falando de segurança, de confiança, de silêncio, de respeito, de quietude, de privacidade, de conforto, de cuidado, de apoio, de solidariedade, de parceria, né? Tudo isso é o que a gente está chamando desse conjunto de necessidades humanas e universais, né? Então, eu quero apoiar essa pessoa primeiro a que ela tenha empatia com ela mesma, né? Então, eu quero um apoio empático, que é ajudar a ligar os sentimentos com as necessidades. Então, eu vou perguntar, você está sentindo raiva porque você precisa de consideração e nesse momento você não está experimentando consideração nessa relação? E aí eu vou dar um espaço para essa pessoa me falar. Porque ele faz isso comigo, ele faz aquilo comigo. E aí ontem ele me xingou disso e outro dia ele apontou uma faca para mim e tal. Então, ok. Tem uma construção de narrativa onde é muito claro que exista uma vítima e um vilão. E é quase difícil a gente dizer para essa pessoa que, olha, não tem vítima e vilão, veja bem, você é protagonista dessa cena. A pessoa está recebendo uma faca sendo apontada para ela, ou uma arma, ou uma ameaça direta. A nossa mente, ela já está preparada para entender quem é a vítima e quem é o vilão, né? Acontece que quanto mais cristalizado fica esse jogo de vítima e vilão, menos eu consigo me conectar com os meus sentimentos e minhas necessidades e menos eu consigo conectar com os sentimentos e necessidades da outra pessoa, né? Por quê? Porque eu só vejo um monstro na minha frente, né? Quanto mais eu vejo o monstro, mais distante eu fico dele, né? E aí, imaginando uma situação onde a gente tem a liberdade de se distanciar e de se libertar dessa situação, é a primeira coisa que a gente vai falar. Olha, tem um abrigo ali, tem uma casa de apoio aqui, né? Fica um tempo aqui na minha casa, vamos fazer uma proteção física para você, de fato, se distanciar dessa figura que te ameaça. Agora, imaginando que não exista condições de se afastar, a gente vai precisar usar outros recursos. Então, o primeiro recurso é, o que é que eu estou sentindo? É raiva. Raiva porque eu preciso de consideração, eu preciso de respeito, eu preciso de segurança, eu preciso de valorização, eu preciso de cuidado, né? Eu preciso de confiança, não tenho confiança de dormir sabendo que essa pessoa está aqui do meu lado, né? Muito bem. Que mais eu sinto? Que mais está por trás da raiva? Quando eu percebo que eu preciso de confiança e eu estou vivendo uma situação em que eu não tenho confiança dentro da minha própria casa, eu não tenho segurança dentro da minha própria casa, que mais eu sinto? Ou se eu estou oferecendo empatia para alguém nessa situação, eu vou falar, que mais você sente? Será que é tristeza? É tristeza, porque eu queria ter confiança, né? Segurança, como todas as pessoas querem ter. E você está sentindo medo porque a tua vida corre risco nesse momento e você não tem para onde sair? É isso mesmo, estou com medo. Então nós temos medo, tristeza e raiva. Tem 3 sentimentos aqui muito potentes, manifestando que a vida corre risco, que necessidades muito essenciais estão não atendidas naquele momento, tá? A partir desse lugar de conexão consigo mesma e de
experiência de fazer companhia na dor para outra pessoa, não querendo resolver nada, né? Porque o que eu estou chamando de empatia aqui, que é um conceito que a gente trabalha bem forte dentro do LabCNV, que é o Laboratório de Comunicação Não Violenta do Terra Luminos, do Instituto Terra Luminos. A gente experimenta fazer companhia para o outro naquilo que o outro está vivendo. Então, não é resolver. A ideia é que, sim, poderiam ter saídas e soluções, faz isso, faz aquilo, etc. Mas, num primeiro momento, tem uma pessoa com muita dor na minha frente, emocional, desesperada. Não adianta a gente querer resolver nada, porque não há campo de escuta para uma resolução, né? A pessoa está com dor emocional. Então, primeiro eu vou cuidar da dor emocional. Eu vou olhar com muito cuidado e presença, especialmente muita presença para o que é que essa pessoa está vivendo. E aí, a partir desse lugar de presença e de conseguir encontrar esse conjunto de necessidades não atendidas e de sentimentos também muito presentes, é que a gente vai poder fazer um passo de olhar para esse outro ser, que a gente está chamando aqui de abusador, pegando um atalho, né? E aí, é tão estranho, né? Poder imaginar que a gente vai ter um olhar com compaixão para essa pessoa que está ameaçando a minha vida. Parece uma coisa tão absurda, tão fora de propósito, né? Dentro dessa sociedade em que a gente experimenta, quando a gente faz alguma coisa que viola a vida, o encarceramento, né? Tirado a liberdade daqueles que violam a vida. E a pergunta é, né, para as mulheres que sofrem violência sexual, violência doméstica, qualquer tipo de abuso, quando o homem é preso, por exemplo, né, no caso de uma relação heterossexual ou heteroafetiva, né, quando o homem é preso, o que acontece? Essa mulher, ela está satisfeita e você fala, nossa, agora tá show, minha necessidade de justiça está atendida. Parcialmente. Parcialmente. Porque o medo continua. E quando esse homem sair da prisão? Como é que vai ser? Será que ele vai estar com muito mais raiva ainda? Será que ele vai querer se vingar de mim? Porque, de certa forma, ele vai ver que eu é que coloquei ele na prisão. Então, percebe que o círculo vicioso da violência é esse lugar em que eu sofro a violência e aí, para que eu não sofra mais a violência, você tem que sofrer violência. Então a gente fica trocando esse lugar de vítima e de vilão, né? Porque quando uma mulher usa da Lei Maria da Penha, por exemplo, e consegue, né, e eventualmente esse homem é encarcerado, existe uma certa inversão do jogo, que aí o homem vai falar, você que fez isso comigo, eu tô aqui por sua causa, né? E aí, então, quem era o vilão vira vítima, né? Dentro da narrativa, obviamente, dessa outra pessoa. E quando a gente pergunta para pessoas, né, que tiveram experiências de violência e que aquelas que cometeram o ato foram encarcerados, se elas estão satisfeitas, você está satisfeita que o sujeito que bateu em você, ou que te ameaçou de morte, eventualmente te deu um tiro, que ele agora está preso? Geralmente o que eu escuto, e o que a gente escuta, pesquisadores da não violência, é não, eu não estou satisfeita. Porque existe uma necessidade de justiça que está muito além da punição, né? Da vingança ou da punição, ou da consequência que aquele ser está cumprindo ali, né? Consequência de ter batido, por exemplo, ser encarcerado, enfim. Existe algo que está muito presente nessa relação, que tem a ver com, a gente pode até chamar de perdão, mas que a gente tem conhecimento que tem a ver com a reparação dos danos causados, né? Então, dentro da não violência,
a gente estuda e estuda de novo e pesquisa e chega à conclusão que a punição não é uma forma da gente interromper o círculo vicioso da violência. Não é. A gente sabe, quem tem filho, sabe muito bem. Seu filho não vai bem na escola, você tira o celular, e aí isso melhora o comportamento, isso faz com que a criança tome consciência e se engaje mais na escola? Não. Isso vai gerar mentira, isso vai gerar revolta, e aí o volume da violência aumenta. Então, a gente já sabe que a punição não é a melhor forma da gente combater a violência. Ela aumenta, ela alimenta o círculo vicioso da violência. Então, o que a gente sabe? Que também, quando alguém comete um ato trágico, que viola a vida, que viola o respeito humano, que a gente não quer a impunidade, né? Então, a gente não quer nem a punição e nem a impunidade, porque a impunidade também não cuida da vida. O que é que a gente quer, então, é que os atos trágicos possam ser reparados na relação que está sendo vivida, né? Então, sim, para as consequências de quem comete um ato trágico, né? Mas não para a punição e nem para a impunidade. Bom, então se eu sei que a punição não é a melhor forma de combater a violência, o que nos resta é o encontro humano. O que resta para nós é criar a experiência de um encontro humano que transcende os julgamentos, os rótulos e essa dor emocional que vai compondo as relações a partir dessas experiências trágicas. Então, por isso que a proposta, né, que eu venho fazer hoje é como será que a gente pode, a partir de um lugar de ter cuidado da minha dor emocional, de ter localizado aquilo que está vivo em mim, quando meu parceiro ou minha parceira falam comigo desse jeito, ou me prendem no quarto, ou me apontam uma faca, né? O que acontece comigo? Quando eu recebo escuta e consigo receber companhia nessa dor, é possível, não estou dizendo que sempre acontece, mas é possível que se criem as condições para que eu possa olhar para essa outra pessoa que comete o ato trágico e possa oferecer alguma coisa para ele. Então, vamos imaginar que um parceiro, um companheiro, um namorado, numa determinada conversa ou numa determinada discussão, aponta para a companheira uma faca ou até um revólver, né? Eu lembro muito bem de um caso que eu acompanhei como fazia psicoterapia junto comigo, uma paciente que falava que o marido tinha um revólver no armário. E nas discussões que eles tinham, ele falava assim, não sei se você lembra, mas eu tenho um revólver. Eu, se fosse você, começava a parar de me desafiar, porque é muito perigoso você me desafiar. Então, tá muito explícita, inclusive, a possibilidade que tinha ali dele pegar um revólver e fazer algo. Eu tô falando de um casal bem maduro, de pessoas de mais de 40 anos, super escolarizados e de classe alta, e isso você vê que acontece em todos os estratos sociais, né? Existe a violência violência de gênero, e especialmente contra a mulher, né? Bom, então, uma possibilidade é eu contar, né? Nesse caso, vamos supor que ele aponte uma faca para mim, né? Naquele momento, ao invés de me defender ou de atacar, como será que eu posso contar para aquela pessoa o que eu estou vendo? Por exemplo, vou dar uma sugestão, tem muitos caminhos possíveis. Um deles seria, eu tô com muito medo, eu tô vendo que você tá muito fora de si e eu vejo que você
tá com muita raiva nesse momento, porque para você é importante que você tenha controle, é importante que você experimente segurança que eu tô junto com você, né? E nesse momento, pela discussão que a gente acabou de ter, talvez você não tenha segurança de que quando acabe a quarentena, que eu esteja junto contigo. É isso? Então, percebe aqui que eu tô tentando chegar no outro nesse mesmo lugar que eu recebi empatia. Então, eu tô querendo oferecer para o outro uma tentativa de olhar que aquilo que acabou de acontecer faz com que o outro não tenha segurança. Porque essa conexão é importante, né? Então, eu posso falar, eu vejo e eu sei o quanto o nosso casamento, a nossa relação é importante para você. Tanto que você está agora, nesse momento, fazendo algo que parece muito trágico para conseguir manter essa relação. Então, eu estou vendo que essa relação é muito importante para você. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou nomeando para o outro aquilo que está embaixo do iceberg, né? O que a gente vê é a ponta do iceberg, que é o comportamento que o outro está fazendo. E é muito difícil legitimar as necessidades quando o que eu vejo é um ato trágico, é uma ameaça, né? Automaticamente a minha mente me conta que aquele é o vilão da história e que então eu sou apenas a vítima e estou impotente, né? Eu posso, nessa conversa, contar para o outro. Me sinto muito impotente, porque eu, eu não tenho como conseguir me proteger nesse momento. Eu preciso de proteção, eu preciso de segurança, que eu posso estar com você, a gente pode conversar sobre coisas difíceis e que você não vai colocar minha vida em risco. Então, eu quero saber o que você está escutando que eu estou te falando. É uma possibilidade, né? Em situações extremas de violência, falar de si não funciona muito. Então, por isso que eu preciso ter alguma rede de apoio ou algum exercício pessoal em que eu consiga localizar o que eu estou sentindo, para que naquele momento crítico, extremo, eu possa realmente empatizar com a dor do outro. Porque é óbvio que quem puxa uma faca da cozinha, por exemplo, e aponta para uma mulher, ele está em profunda dor. Aquele ato trágico é movido por alguma dor, algum desespero muito grande. Então talvez eu possa nomear que eu estou vendo um desespero muito grande em você, porque talvez você não saiba mais o que fazer para manter o nosso amor ou a nossa conexão e você não tem outros recursos nesse momento. E você talvez gostaria de mais tranquilidade para a gente poder conversar. Então, não há garantias, em hipótese alguma, que qualquer fala numa situação crítica vá ser escutada pelo outro, né? Acontece que quando eu baixo a guarda, né? Eu apresento a bandeira branca numa discussão muito quente ou numa cena como essa, eu crio um espaço para que o outro seja visto como um ser humano e não como um monstro. Esse é o grande clique do processo. Eu conseguir enxergar o outro como um ser humano com dor e não apenas como um monstro. Quanto mais eu olho para o outro como um monstro, mais o outro vai ser exatamente aquilo que eu estou vendo que ele está sendo, né? Então, o próprio Marshall Rosenberg, no livro Comunicação Não Violenta, ele relata uma cena muito interessante em que uma enfermeira era uma recepcionista de um abrigo para moradores de rua. Ela era de madrugada, eles estavam fechados, e aí entra um morador de rua bem alterado na sua consciência, deve ter usado drogas, bebido, e
E ele entra e ele quer ser atendido, e ele quer um espaço ali, quer dormir. E ela fala, não tem, o espaço está fechado, agora já acabou a hora de entrada. E aí ele pega e começa a fazer um enforcamento nela, derruba ela no chão. E nessa cena trágica, aparentemente sem saída, ela estava sozinha naquela sala naquele momento, ela começa a conectar com a dor dele, falando, nossa, como deve ser desesperador estar na sua situação, precisando tanto de um abrigo. E aí o único que você conhece te nega nesse momento. Eu estou muito triste de ter negado isso para você, porque eu imagino quanto para você, você não tem escolha, você não tem para onde ir. E a partir do momento em que ela começou a legitimar a experiência daquele ser humano, gente, é disso que nós estamos falando. Eu quero legitimar a experiência do outro ser humano. Ele larga ela assim, automaticamente e começa a chorar e começa a expressar como que ela não sabia nada da vida, que ela era uma privilegiada, ela não sabia o que era ter sido abandonado pela família, de não ter casa e por aí vai, né? E aí ela sustenta o processo empático com ele, né? Contando como deve ter sido difícil para ele ter sido abandonado pela família e se ele queria contar alguma coisa para ela. E aí, assim, ela consegue oferecer uma empatia e consegue oferecer algum apoio de alguma forma em que ela pudesse encaminhar ele para um outro lugar que pudesse estar aberto e que não seria aquele. Então, percebe que empatia não significa que eu concordo ou discordo do outro. Muita gente entende que empatia é como se eu fosse concordar com a outra pessoa. No fundo, eu saio do jogo concordo, discordo. Eu não estou dizendo para o outro, olha, tudo bem você apontar uma arma para mim, ou apontar uma faca, ou tentar me estrangular. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que eu concordo. Eu estou apenas dizendo, uau, tem muita dor aí do seu lado. Tem uma experiência muito difícil. E isso tem sido praticado intensamente em diversas situações bastante críticas e tem sido bastante revelador o que acontece, né? O que nós estamos falando aqui, o que eu estou trazendo para vocês, é a base da justiça restaurativa, que faz justamente com que pessoas que cometeram atos trágicos, né, crimes, delitos, infringiram as leis e infringiram a lei da vida, né, possam se sentar do lado daquela pessoa que foi aquela que recebeu o ato danoso, né, junto num círculo com outras pessoas, então é um círculo restaurativo que acontece, e a partir dessa experiência poder restaurar mesmo, poder curar essas feridas que muitas vezes vêm da nossa infância, né? O sujeito que opta por uma estratégia trágica de violar a vida, de violar o respeito, tem uma criança ferida lá dentro, tem uma criança abandonada, tem uma criança ferida, né? Tem uma criança revoltada. E quanto mais a gente consegue humanizar o outro, mais eu consigo acessar essa criança que está ali esperneando, gritando para ser amada, para ser acolhida, né? E que talvez só tenha conhecido na vida meios trágicos de receber acolhimento, né? Formas trágicas de receber segurança, atenção, cuidado. Por isso que é muito importante nesse estudo da comunicação não violenta a gente cuidar de como a gente lida com as demandas das crianças. Como que a gente pode apoiar as crianças que estão usando de alguma estratégia trágica, né? Às vezes arrancar o brinquedo de um irmão, né? Bater, enfim. Entender que aquele pequenininho que comete um ato trágico, ele está pedindo alguma coisa. Ele precisa de algo que é a vida se manifestando através dele. Ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de diversão, né? Precisa de acolhimento.
E ao invés da gente mapear as necessidades que estão não atendidas ali, muitas vezes o que a gente faz, pega uma criança e bota de castigo no quarto, né? Não, você não pode bater na sua irmã, vai já de castigo. E olha só, essa é uma espiral muito perigosa, porque se aquela criança já estava com alguma necessidade não atendida, a partir do momento em que eu dou um castigo, dou uma punição e isolo, o que eu estou contando para essa criança é: eu não estou interessada em entender quais são as suas necessidades, eu não estou interessada em te apoiar, e quando você entra nesse lugar difícil de sofrimento, você vai ficar sozinho, você não tem apoio, você não tem escuta, você não tem companhia. Então é uma super punição, né? O castigo, às vezes, né? Bem carinhosamente chamada de cantinho do silêncio, é a mesma coisa, né? Então a gente precisa aprender a oferecer companhia quando tem alguém manifestando dor profunda, né? Aprendemos que quando a gente está manifestando a raiva, que é uma manifestação de dor profunda, ou estou manifestando o medo, ou estou manifestando a tristeza, as pessoas querem se afastar de nós, né? Então, o círculo virtuoso, né, da não violência, da empatia, da conexão e da presença, é a possibilidade da gente fazer companhia uns para os outros quando a gente está numa situação triste, numa situação miserável de vida, né? Porque parece que a gente só quer estar com os outros quando eles estão super legais, queridos, fofinhos, fazendo aquilo que a gente quer e expressando alegria. Eu sei que é super desafiador imaginar a experiência de oferecer empatia, compaixão, presença e conexão com quem oferece para mim uma experiência trágica. Parece algo surreal, assim, de outro mundo. Ainda assim, talvez não tenha outra saída nesse momento, né? E a quarentena pode ser uma grande oportunidade para que a gente possa sair desse círculo vicioso de violência, de alienação, né, de miséria humana nessa relação, né, miséria do ponto de vista relacional, e a gente começar a se encontrar com as nossas crianças carentes, a nomear, a dar um lugar de voz para essa criança ferida que está aí se manifestando de tantas formas dramáticas e trágicas. Então, não tenho fórmula do sucesso, não tenho a varinha mágica que vai fazer com que alguém manifestando dor de forma trágica possa, né, mudar de ideia ou, né, poder chorar e contar das suas dores e pedir perdão. O que eu tenho é uma experiência aqui que vem se revelando como bastante eficaz, mas que não há garantias, né? Então, até aqui tem a Eliana contando que acredita que toda mãe e todo pai deveriam passar por uma formação de CNV para criarem seus filhos com mais consciência, né? É uma forma como você fala, com clareza. Que delícia, querida. Também te adoro. É isso mesmo. E a formação em CNV, na verdade, ela é uma formação contínua, né? Eliana Cipriano, a gente está estudando aqui bastante, e os grupos de prática, há uma série de grupos de prática online acontecendo. Nós, do Lab CNV, temos um grupo de prática toda quarta-feira à noite, e tem vários. Se você entrar nos portais aí do Facebook, procurar, vai encontrar uma centena, talvez dezenas, né, milhares de grupos de práticas que vão ajudando a gente a criar essa bagagem empática, para que a gente possa sair desse lugar tão alienante, né, tão de sofrimento. Para mim, o que o Covid-19 mais tem me ensinado é que o mundo da escassez, o mundo da alienação, o mundo do eu acho que eu estou sozinha, acabou.
ele acabou já. Existe uma rede muito forte de pessoas se apoiando e buscando uma transformação pessoal para que a gente possa erradicar o sofrimento do planeta Terra. Eu sei que é muito audacioso, é muito utópico, né, de certa forma, poder dizer que a minha missão é erradicar o sofrimento do planeta Terra. E eu fico aqui com uma frase do Carlos Drummond de Andrade que dizia: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu adoro essa frase do Drummond, né? Então eu não estou dizendo que a gente vai erradicar a dor do planeta Terra. A dor, ela tá e faz parte da experiência humana, mas o sofrimento, que é o apego à dor, né? Isso sim a gente pode transformar agora. E me parece que é fortalecendo o caminho do coração, é fortalecendo a escuta dessa voz que está aqui, né? Que não está mais aqui na cabeça, não é mais a racionalidade. E por isso que eu digo, numa situação dramática, trágica, em que eu não tenho saída naquele momento, a não ser conectar com outro ser humano que está à minha frente, eu não vou ter o meu botãozinho, né? Eu vou desligar o meu botão do problema-solução. Eu não vou solucionar aquele problema naquele momento, eu vou apenas fazer companhia para o outro. E eu vou desligar o botão do concordo-discordo. Né? Então, são dois botões muito importantes para a gente achar aqui dentro e começar a fazer um novo circuito interno, né? Que não passa por essa racionalidade e que, sim, pode passar pelo coração, pela emocionalidade. Né? Para mim é isso que o Covid está assim, trazendo com muita força. Não tem mais para onde escapar nesse momento. Né? A não ser a gente, de fato, reconhecer a nossa criança interior ferida, carente, escutar essa voz das minhas necessidades atendidas e não atendidas e conseguir, a partir desse lugar, conectar com outros seres humanos. Né? Talvez essa seja a nossa grande missão do momento. Muito bem. Acho que essa é a minha mensagem. Acho não, essa é a minha mensagem. Isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E empatizando profundamente na dor de mulheres que vivem situações extremas de violência dentro das suas próprias casas, às vezes na frente dos seus próprios filhos. E o quanto é devastador, né? O quanto é gerador de sofrimento, sim, essa experiência. Então, eu não nego que o sofrimento exista, ele é real, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que a gente tem uma oportunidade incrível nesse momento de utilizar as tecnologias sociais que estão à nossa disposição. E dentro das tecnologias sociais, eu incluo rede de apoio. E rede de apoio, gente, não necessariamente é a minha mãe, a minha irmã, a minha melhor amiga, porque talvez eu vá escutar alguma coisa delas que seja um conselho que não vai conseguir me tirar desse lugar, né? Da vítima que vê um monstro e que não consegue conectar com o outro. Talvez a minha rede de apoio sejam pessoas que vão vibrar, né? Ou que estejam vibrando mais nessa frequência que eu chamo dessa frequência do amor, da empatia, da presença, da conexão, que estão muitas vezes nessas rodas aqui, né? Então, cada uma de vocês que parou hoje, né? Você tinha muitas escolhas hoje, você tinha muita coisa que você podia fazer nesse exato momento. E você escolheu às 16 horas estar aqui nessa oportunidade criada pelo Portal Num e pelo Mapa do Acolhimento. Então, talvez você e essas pessoas que estejam aqui possam eventualmente até virar uma rede de apoio. Então, essa é a minha Maravilhosa. mensagem. Ai, Fabi, tão lindo. Eu queria muito que você colocasse, a gente vai colocar o seu Instagram aqui, o Instagram do CNV, que eu acho que essas rodas, essas conversas do CNV são tão importantes para a gente nesse momento. Inclusive, uma colunista minha acabou de falar sobre você, né? Conheça mais a Fabi, sobre a questão da comunicação não violenta. Ela falou, eu vou entrar porque alguém me indicou a Fabi. Então, eu acho que é super importante essa rede de apoio que a gente cria em todos os campos, né? Rede de apoio de mulheres, rede de apoio de técnicas
E temos também o Avalon, né? Temos o Terra Luminos. E quero muito te agradecer pela sua presença. O canal no YouTube, lá do CNV, gente. Fabi tem um canal no YouTube, tem o Espaço Terra Luminos, que é maravilhoso. Me lembrou, acabei de falar que a gente vai... R$60. Dalva, a minha mãe. Ô, mãezinha, coloca no mudo pra gente, por favor. Acabei de falar que a gente vai fazer alguns retiros ainda aí no Terra Luminos. O Portal não vai fazer algumas coisas aí, porque é uma energia incrível. E quero muito te agradecer de verdade por esse momento, Fabi. Eu não tô conseguindo tirar o som. Cadê? Pronto, Dalva conseguiu. Obrigada, Dalva, por você ter vindo aqui. Parabéns por você ter parido e criado essa criatura maravilhosa que é a Juliana, uma querida ser de luz. Obrigada, musa. Ju. Com certeza, assim que a gente retomar a mobilidade, né? Presta atenção, eu nunca estou dizendo assim que a vida voltar ao normal, porque a vida não vai voltar ao normal. Aquele normal que a gente conheceu, ninguém quer mais, ninguém quer mais. O normal da alienação, o normal do consumismo, o normal da violência, o normal do sofrimento, ninguém quer mais, né? Da poluição do planeta, ninguém quer mais. Então, quando alguma mobilidade voltar, né? Com certeza a gente vai ter os retiros aqui do Portal Num e eu quero muito entrar de cabeça e ser uma super colaboradora de vocês. Quero aportar muita energia para a gente bombar e espalhar essa luz pelo mundo, né? Que é a nossa missão. Isso mesmo, Fabi. Obrigada, obrigada mesmo. Eu acabei de falar também aqui, nós estamos hoje com 27 colunistas no portal e é uma grande felicidade também para mim. Acabei de colocar lá que você é minha musa inspiradora, né? Eu te admiro muito, você sabe o tamanho da minha admiração por você e seguimos juntas. Seguimos juntas. Então, parabéns aí de novo pela iniciativa de apoio, né? Então, esse novo mundo é o mundo da colaboração, né? E esse é o mundo... A gente brinca aqui no Terra Luminos que acabou o patriarcado e agora não é bem um matriarcado que está surgindo, a gente brinca que é o naturarcado, né? Que é a natureza trazendo para a gente toda a inspiração. E a natureza é colaborativa, né? A empatia, a colaboração, ela está dentro da nossa natureza e da natureza de uma forma geral, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui com vocês. Muita luz do Luminos para vocês. Obrigada a todo mundo que participou, Eliana, Stephanie. Eliana, acho que participou de outra, acho que ela participou da live da Tati também. Obrigada mesmo, mulheres. Próximo evento agora com o Perfeita e a Mãe, falando sobre relação de mães e filhos. Que lindo. Arrasou. Andréa Soster aqui também, beijão. Beijo para todas, Beijo, gente. Um lindo final de sábado. Tchau, tchau.